chamo Valquíria Planas de Almeida. Estou muito emocionada de estar hoje aqui. Estou muito contente de poder prestar essa homenagem a Maringá. Tá bom. Dona Valquíria, a senhora sempre responde olhando para mim, tá bom? Tá. Eu queria que a senhora falasse como é que foi a vinda do seu pai para Maringá. A senhora falou que o seu Ângelo Planas chegou um pouco antes para montar o comércio, montar a casa, mas ele gostava muito de ficar perto da família e trouxe a família antes da casa estar pronta. Como é que foi isso? Conta pra gente. O papai, ele nos trouxe para cá porque, na verdade, ele tinha comprado uma fazenda em Orizona, um terra, 500 alqueires na cidade de Orizona. Então, ele veio para conhecer o lugar que ele tinha comprado. Ele comprou junto com o seu Francisco Bim, de São Paulo. Quando ele chegou aqui, ele se encantou pela simplicidade da cidade e ele já observou que tinha muito futuro aqui, porque ele viu a gente chegando e procurando lugar para se estabelecer tudo. Aí ele foi e comprou a esquina do Colégio Santa Cruz. Ele comprou a esquina e a data do lado e começou a construir uma casa e o armazém de secos e molhados. Aí ele foi até Bauru e falou para a mamãe, que era para a mamãe vender a casa, deixar tudo arrumado e que nós viríamos para Maringá. Aí a mamãe... Isso foi em que ano? Em 1945. E quando vocês chegaram em Maringá, sua mãe, quantos irmãos já tinham na época? Todos já eram nascidos? Todos, nós todos, os seis filhos. Qual Todos. foi a Maringá que vocês encontraram quando vocês chegaram? Primeiro porque não estava pronta a casa para vocês morarem. Nossa. Né? Como é que foi isso? Foi, olha, o meu irmão caçulo, Vanderlei, começou a chorar. Queria ir embora, porque era muita poeira. E era bichos na rua, galo, galinha, era tudo solto. E os caminhões passavam, levantavam aquela poeira. Nós ficamos muito desiludidos. A mamãe, então, falava para o papai, vamos voltar, Ângelo. Isso aqui, nós precisamos de escola, de estudo para os nossos filhos. O papai falava, calma, Rosa. Você ainda vai ver a bela cidade que vai ser esse Maringá. O papai já tinha essa visão. E aí ele terminou de construir a casa, mas vocês tiveram que morar no hotel antes. Como é que foi isso? Não. Aí ele construiu a casa e em frente de um hotel que tinha do seu João Tenório Cavalcante, ele tinha um hotel. E na esquina, onde hoje é Langosque, tinha uma casinha de pau, mas uma casinha assim, bem de madeira, mas não tinha conforto nenhum, bem desconfortável. Então, nós ficamos ali 4, 5 dias dentro dessa casinha. E o papai, então... não terminou a casa, ele pôs as portas e as janelas da casa. Aí nós entramos na casa, aí que foi terminar a casa. Mas primeiras semanas de Maringá, nós ficamos nessa casinha, que foi o maior choradeira nossa, porque nós saímos lá de Bauru, de um bangalô, né? E, de repente, entrar naquela casinha lá que não tinha conforto nenhum, não tinha nada. Aí, o papai nos levou para lá. Aí, o papai mandou buscar em Apucarana o motor de luz, que já tinha chegado. Aí, o papai instalou. Então, instalou o motor de luz, nós tínhamos luz, água encanada, aí já foi dando um conforto melhor para nós. Nós tínhamos uma geladeira
papai providenciou, quando nós chegamos aqui, uma geladeira que era a querosene. Entendeu? Então, todo o conforto que o papai pôde dar para nós, ele providenciava tudo de bom para nós, porque ele sentiu o baque que nós, os filhos, a família, a mamãe principalmente, teve. Aí, uma bela tarde que nós estávamos lá na casa, que estava terminando a casa, nós recebemos uma pessoa muito importante, que deu muita esperança para nós, que conversou muito conosco, que foi o Padre Emílio, Clemente Scherer. Ele foi responsável pela a felicidade que nós encontramos naquele momento aqui dentro de Maringá. Foi muito, mas foi muito bom para nós. Ele trouxe aquele conforto e a O conforto para nós, para as crianças. Na frente da casa de vocês, começa a ser construída em 1945, termina em 46, a Capela Santa Cruz. Quando determinaram ali, que seria um espaço destinado para a capela, construíram um cruzeiro, que já era para determinar que ali seria uma capela. Exato. E tem uma foto que saiu numa revista, Maringá Ilustrada, de 1957, mostrando a Maringá de antigamente, já naquela época, 10 anos atrás, você, criança, eu acho que junto com uma irmã, no pé desse cruzeiro. Eu queria que a senhora falasse o que significou aquele registro daquela imagem. Olha, quando levantou o cruzeiro, tinha uma pessoa que tinha uma máquina de fotografia lá na hora, e ele fez aquela fotografia. E revelou e levou para nós vermos a fotografia. Aí a mamãe falou que se podia ficar com uma foto daquela que ela queria mostrar para o Padre Emílio. Aí o papai foi até a fazenda do Padre Emílio e levou essa foto do cruzeiro. Aí o Padre Emílio falou: Planas, está na hora de nós construirmos a igreja. Aí todos de Maringá, toda aquela vila que estava nascendo no Maringá Velho, todo mundo cooperou. Era muito lindo, todo mundo ajudava, sabe? Se tornou uma família. Todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, sabe? Era uma coisa assim muito, muito bonita. E todo mundo doou algo para todo mundo doou e todo mundo trabalhou. Eu me lembro que um dos construtores da nossa casa, ele chamava seu Unter. E ele, quando o Padre Emílio falou da igreja, porque o Padre Emílio já tinha construído a São Bonifácio, em 1940, lá na fazenda. Ele já tinha construído lá a fazenda, a capelinha. Então, ele foi dando sugestões, porque a Santa Cruz não tem prego. Você sabia? Sabia. Então, era toda de encaixe. É tudo encaixado. E depois que a capela foi inaugurada, quem ficou como padre responsável ali foi o próprio Emílio Clemente Scherer. Foi. Né? Era muito longe. Ainda hoje é longe, se você considerar o Maringá Velho, até a fazenda. Como é que era para buscar o padre para fazer as missas lá? Olha, para nós, que éramos crianças, era festa, né? Todo mundo montava e ia buscar o Padre Emílio. Aí ele vinha, ficava hospedado na nossa casa, até terminar de fazer um apartamento para ele. Aí ele tinha o apartamento dele, tudo arrumadinho, certinho. Aí ele começou a puxar da capela de Santa Cruz, ele começou a puxar, fazer um puxado para pôr uma biblioteca no futuro, pôr
organizar a capelinha. Então, tinha a sacristia, né? O apartamentinho dele, tudo certinho. Aí a gente buscava, ele vinha, rezava a missa, visitava as pessoas todas, sabe? Conversava muito. E depois ele voltava para a fazenda. Como é que era o padre Emílio Clemente Scherer? Ele era uma pessoa tranquila ou ele era meio bravo, com aquela característica alemã? A gente sempre vê ele assim nas fotos, parece que ele é meio turrão, assim, ou não? Ele era uma pessoa Não, ele era uma pessoa que o certo é certo, entendeu? Ele era uma pessoa assim, o que é certo é certo. E ele era muito amoroso com as crianças. Ele falava muito como é que era a vida de Jesus, que a gente tinha sempre que agradecer. Ele pregava muito assim, mas com linguagem para criança, que naquela época nós éramos praticamente crianças, né? Aí, a primeira vez que ele fez a primeira comunhão aqui em Maringá, que organizou, ai, meu Deus, eu até tinha uma fotografia da primeira comunhão, tirava fotografia, tudo, sabe? E ele falava que aí meu coraçãozinho era de Jesus, ele falava para todo mundo, mas ele era muito austero, sabe? Muito certo. Na rua onde vocês cresceram ali, que hoje se chama Santa Joaquina de Vedruna, nós tínhamos uma relojoaria ali do lado da casa de vocês, que tinha Exatamente. Uma torre, né? Era. Que a relojoaria, ela chamava Ômega, inclusive. Ômega. Como é que era essa relojoaria? Porque a gente vê fotos de longe, ela tinha uma torre e tem até uma história que o homem se matou lá, enforcado, alguma coisa. A senhora sabe disso? Não. E como é que era a relojoaria? Olha, a frente o térreo era a relojoaria. Aí subia a escada, em cima era o apartamento. E no fundo da relojoaria tinha uma cozinha. Tinha uma cozinha que eles faziam a alimentação toda, mas eles moravam lá em cima. E nós íamos muito lá. Do lado da relojoaria teve o primeiro açougue de Maringá, que era do seu Fernando Torcano. É o primeiro açougue. Até hoje ele construiu um prédiozinho até hoje tem esse prédio de alvenaria lá. Exatamente, exatamente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a Casa Planeta. Pois não. É um empreendimento gigantesco que a gente olha até hoje. Ele é grande hoje, se você comparar. Várias portas. Ali teve, inclusive, a primeira bomba de combustíveis da cidade de Maringá. A gente tem um movimento intenso de pessoas. Queria que você falasse como é que o seu pai administrava esse negócio, da onde vinham as mercadorias, Olha, como é que ele fazia a venda na famosa caderneta, né? Era. Porque ele adotou o sistema de caderneta porque nem todos podiam comprar à vista. E era fácil, entrava lá, no fim do mês todos vinham, acertavam direitinho na caderneta. Agora, a loja era muito sortida. As compras, eu tinha um irmão que fazia compra, ia para São Paulo, fazia as compras, tinha de tudo dentro da loja. Armazém, era um armazém geral. Tínhamos vinhos, tinha uma seção de vinhos e frutas importadas, tecidos, calçados. Tinha outra seção com tudo para fazenda, para sítios, aberturas, ferramentas, tudo. E tinha uma seção de armarinhos. Então, vendia arroz, feijão, latarias. Na parede, eram todas escadas de tábuas, e eram postas as mercadorias ali. Nós tínhamos a Casa Planeta, que atendia tanto os moradores da zona urbana, mas principalmente da zona rural, que era a maioria da população daquela época. O Ângelo Planas é a liderança daquele momento, da década de 1940 em Maringá, é uma pessoa que todos se lembram, que todos gostam dele.
Mas nós tínhamos outras lideranças que eram próximas a ele, como, por exemplo, Otávio Perioto, Napoleão Moreira da Silva, Exato. Jorge Abrão. Jorge Eu Abrão. queria que a senhora falasse um pouquinho sobre Otávio Perioto. O que a senhora se lembra do Otávio Perioto? Ele era amigo do Ângelo O Planas? seu Otávio Perotto, olha, inclusive a primeira menina nascida em Maringá é a filha do seu Otávio Perotto. A primeira menina nascida em Maringá. Era uma pessoa fantástica, ele e a esposa dele. Mas era gente muito boa, gente muito prestativa, sabe? E gente muito, mas de uma tradição assim muito familiar. Isso encantava a gente. O seu Napoleão Moreira da Muito. Silva também tinha uma casa de ser Também tinha. ali no Maringá. Também tinha. A dona Arminda, a esposa do seu Napoleão, era uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, sabe? Muito prestativa, muito assim, alegre, sabe? O seu Napoleão também era muito dado com a família. Política era política. Mas a amizade ali eram amizades conservadoras, amizades tradicionais, sabe? Que hoje você não vê mais. Era a amizade de se visitar, de fazer visita. Hoje não se vê mais isso. Nós tínhamos também a família tradicionalíssima ali do Maringá Velho também, que é a família do seu Jorge Abrão, né? Nossa, nem diga. A dona Zica era uma pessoa... os seus filhos ali do seu Jorge, no Maringá Velho ali, era uma pessoa incrível. Os filhos tinham uma banda. Eles tinham uma banda. Era muito, muito, muito gostoso, muito alegre. Todo mundo se conhecia, todo mundo se visitava. Se eu saísse da minha casa para ir na casa da Nete, lá no seu Bonerges, a mamãe falava assim para mim: vai certinho que eu estou olhando. Aí eu ia. Quando eu tinha o quê? Eu era pequena. Aí eu chegava lá, a gente pegava a Nete e voltava. A dona Maria saía na porta: pode ir que eu estou olhando. Então, todo mundo vigiava, todo mundo, sabe? Todo mundo se unia. Não tinha, eu não via tanta... Eu queria perguntar exatamente isso. A senhora falou um pouquinho antes da gente começar a entrevista, Maringá não parecia ser uma cidade perigosa, embora todo mundo fosse armado. A senhora viu a primeira morte nessa época, inclusive sua mãe nem deixou ver, né? Não, só que correu todo mundo ficou apavorado, começou a falar, e daí a mamãe pegou, nos recolheu, o pessoal todo recolheu, e foi só atendido lá, mas nós não vimos nada. Como é que era o nome do senhor que faleceu? Era... Aí eu falei agora... Ele foi assassinado, né? Foi assassinado. O primeiro crime em Maringá. Aí eu falei agora há pouco. Fica tranquilo. Eu vou me lembrar. Aonde que ficava a cadeia nessa época ali no Maringá Velho? A cadeia... Eu lembro de um delegado que chamava Arlindo de Souza. O senhor Arlindo de Souza. A cadeia, você descendo, tem o Baixadão do Maringá Velho, né? E tem uma rua que vira assim, para ir para o hospital. Ali, naquela rua subindo. Era de madeira ali. Era de madeira, subindo ali. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque é uma dúvida muito... Hábito Garim. É o Hábito Garim, o primeiro que faleceu, né? Que faleceu. Foi assassinado. Foi assassinado em Maringá. Em 47, quando a companhia começa a venda de lotes no Maringá Novo, a gente sabe onde era a sede da companhia. Primeiro foi do lado da Praça... Napoleão. Da Raposo Tavares. Da Raposo Tavares. E depois foi na Duque de Caxias. Na esquina ali. Isso, mas no Maringá Velho, a senhora se lembra de ter um escritório da Companhia de Terras? Não lembro. Isso eu não me lembro. O que eu me lembro a Silvinha, o Alfredinho, o Bubi e a Silvinha, nós íamos muito um na casa do outro. Eu me lembro que quando o seu Alfredo construiu a casa dele, onde hoje é aquele prédio enorme ali,
Shimabukuro. em Shimabukuro, era a casa do seu Alfredo. E do lado da casa dele, ele tinha as casinhas todinhas dos funcionários. Isso. Você não tem fotografia? Tenho Você sim. viu? Então, tinha as fotografias ali. Isso eu me lembro. Tá. Eu queria que a senhora falasse agora o seguinte. O Ângelo Planas ele virou uma grande liderança ali daquela época, né? A família Planas, uma família muito tradicional na cidade. E aí tem as eleições, com Maringá ainda distrito de Mandaguari, e o Arlindo Planas ele vence como vereador de Mandaguari, né? Em 47 e depois 51. O que a senhora se lembra dessa época, das eleições ali de Mandaguari que o Arlindo venceu? Olha, eu me lembro que ele saía da loja, porque ele morava conosco, né? A minha avó morreu, ele ficou com 2 anos de idade, então ele foi crescido junto conosco. Então, ele era nosso tio, mas ele era da idade dos meus irmãos, quase. Então, eu me lembro que ele nem saía para fazer. O pessoal, conforme ia passando, falava: seu Arlindo, vamos ver, vamos votar, vai vir uma urna para cá, e nós vamos votar. E o povo votou nele. Ele nem fez propaganda, porque ele já era conhecido e todo mundo sabia que ele ia votar. E tem, inclusive... Eu vi ali. Você viu, né? Nós temos, inclusive, a posse dele. Nós fomos na festa lá. Então, não teve aquela campanha, sabe? Entendi. E aí, em 1952, Maringá foi emancipada em 1951, virou município. Começa aquela disputa, quem vai ser o primeiro prefeito, né? Tivemos várias pessoas concorrendo naquelas eleições. Eu vou falar o nome delas aqui, só para eu não esquecer de ninguém. E eu queria que a senhora comentasse comigo, porque eu tenho certeza que a senhora conhece muito bem cada um desses personagens, né? Nós tivemos Valdemar Gomes da Cunha, conhecido como Valdemar Barbudo. Tinha uma fazenda em Paissandu, uma olaria. Olaria. O que a senhora se lembra do Valdemar Barbudo? Olha, eu me lembro antes dele ser candidato, quando ele chegou em Maringá, eu me lembro que nós fomos todos numa churrascada lá na olaria. Foi a inauguração da olaria dele. E eu me lembro bem dele, da dona Zedenir, eu me lembro bem da família, muito distinta, sabe? Nós tivemos também um personagem que é bem pitoresco, que é o Dr. Raul Maurer Moleta. O Dr. Raul, eu não tenho muita assim, lembrança dele, porque nessa época eu já estudava fora. Perfeitamente. E tivemos o Inocente Villanova Júnior. Você se lembra? Lembro. Dele? Lembro que quando ele fazia a campanha dele, o papai concorria junto com ele. Mas ele, à tarde, antes de ir para as campanhas, ele e o papai se uniam, os dois conversavam, batiam um papo, sabe? Eu me lembro bem. E depois, na época da eleição, eu já estava estudando fora, então eu não estava aqui. O Inocente era amigo próximo, então? A senhora lembra de ir na casa do Inocente Villanova Júnior alguma vez? Não, porque quando nessa época, eu já estava mais assim, estudando mais em Jacarezinho, já estava maior. E nós chegávamos aqui de férias, era mais as férias que nós passávamos aqui. E então o papai aproveitava para sair conosco, então nós passeávamos muito. E o seu Ângelo Planas concorreu naquelas eleições. A senhora acha que assim, ele concorreu naquelas eleições, primeiro, porque ele era muito lembrado, mas ele queria se doar mais para Maringá? O que o fez concorrer naquelas eleições como prefeito? O que a senhora acha? O papai gostava muito de Maringá, ele amava muito Maringá. Ele era apaixonado por Maringá. Então, eu acho que isso fez com que ele se candidatasse, porque ele queria eu acho que ele queria que aquilo crescesse, que aquele volume de Maringá aumentasse, fosse... Se ele estivesse vivo hoje aqui, eu acho que ele morreria.
de ver a cidade. Quando ele perdeu lá em 52, ele ficou muito decepcionado? O que que a senhora se lembra? Olha, eu me lembro bem que a mamãe falou para ele: Ângelo, preste atenção. Você não ganhou a eleição, mas você ganhou um monte de amigos. Nós conhecemos um monte de pessoas maravilhosas que fazem parte da nossa vida. Isso importa, Ângela. E meu pai aceitou. Ele não foi assim, nada. Simplesmente ele aceitou. Ele, na sequência, em 12 de abril de 1953, é fundada a Associação Comercial de Maringá. Foi. E o senhor Ângelo Planas é o associado número 1 Número 1. da Associação Comercial, depois vai passar a usar a sigla assim. Muitas pessoas integraram aquele grupo de empresários, enfim. O que a senhora se lembra da Associação Comercial e o seu pai? Eu não estava aqui na época. Entendi. Nós, como eu disse para você, a nossa turminha, tudo na faixa dessa idade, Foram nós estudar estudávamos fora. Perfeito. Nós não tínhamos aqui, estudávamos fora. Quando nós voltamos para cá, nós estávamos já formados. Aí que surgiu a universidade, aí que a gente foi fazer, estudar, terminar a faculdade, fizemos faculdade, tudo. Mas nessa época de eleição, nós não ficávamos aqui. Eu entendi. Porque nós estudamos. Quando eu era menor, eu estava em Jacarezinho, em Londrina. Depois o papai botou em Jacarezinho. Aí de Jacarezinho eu fui para Bauru. Entendi. Mas certamente a senhora se lembra de algo das próximas eleições, de 56, né? É. Ali no Maringá Velho, do que a senhora se lembra do Américo Dias Ferraz? Ele era muito, muito amigo do papai. Ele concorreu à eleição e ele ia fazer campanha, às vezes ele fazia... Tinha os caminhões, então os caminhões eram palanques dos antigamente, né? O caminhão estacionava e fazia. E ele gostava muito de conversar com o papai. E papai sempre dava umas orientações para ele, né? E na época da eleição, acabou a eleição, ele foi lá para casa. Ele foi lá para casa e ficou lá. Aí a mamãe fez uma janta, conversaram, tudo, bateram um papo. Aí ele falou, bom, Planas, agora eu vou dormir. Eu já não espero muito, ele falou. O papai disse para ele, está enganado, Américo. Pode ir sossegado. Pelo movimento de hoje, você foi muito bem. E ele ganhou. E ele ganhou a eleição. Você vê? Pois é. O olho político do meu pai. A senhora esteve na cidade em momentos importantes. Eu vou tentar resgatar alguns deles. Como é que foi a chegada do trem aqui em Maringá em 31 de janeiro de 1954? Ai, foi uma beleza. A estação formigava, foi muito lindo. Quando apontou ali perto onde hoje era a casa, aí não sei se os filhos ainda moram lá do seu Inocêncio, ali começou um clarão de Maringá. Ali ela começou a apitar e ela veio apitando, até e o povo tudo com bandeira. Foi lindo, o povo todo com bandeirinha, mas foi muito emocionante. Isso eu me lembro bem. A estação, a senhora tem lembrança que não estava pronta ainda? Ela estava ainda terminando? Estava terminando. Eu me lembro que estava terminando. Faltava muita coisa ainda. E sabe o que eu me lembro também? Anos depois da estação, eu me lembro de um avião que caiu ali na estação. Vou falar sobre isso também. Em 10 de maio de 1957, no evento de 10 anos de Maringá, antes de falar do avião, a gente teve a inauguração da Fonte Luminosa, na Praça Raposo Tavares. Foi. Queria que a senhora falasse como é que era a Fonte Luminosa. Olha, para Maringá, aquilo foi
o povo tudo ia para a praça olhar. Mas para nós que já estávamos em outras cidades maiores, tudo, a gente gostava de ver, né? Era muito movimentada. Todo o povo que ia muito à tarde nos bancos lá, ficavam conversando, era bem movimentada, justamente por ser a praça perto da estação do trem. Então, ali era bem movimentada. Tem um outro evento que a senhora contou alguns detalhes muito interessantes, que aconteceu em 1958, Festival Nacional do Cinema. Foi. Como é que foi esse festival de cinema? Ai, foi uma maravilha, foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Mas conta pra mim, chamaram a senhora para dançar, então? Foi. Eu dancei com o Anselmo Duarte. Aí, e como eu tinha... A gente, antigamente, nós tínhamos mania de ter nós tínhamos os álbuns de fotografias que você escrevia, e a gente levava os álbuns de fotografia. Então, eu levava para você, você escrevia alguma coisa, assinava, botava a data. Então, eram lembranças, né? E eu levei o meu álbum. E eu não sei por que cargas d'água esse meu álbum foi parar na mão do Anselmo Duarte. Aí ele olhou e falou, mas de quem que é? Aí mostraram, nós estávamos no Grande Hotel, no Salão Amarelo do Grande Hotel. Mas, como eu tinha saído da escola, o álbum meu era só de aluno, da amiga de escola. Aí ele falou assim para mim, suas amigas estão todas aqui. Posso também fazer uma dedicatória? Eu falei, você me senti muito bem, você muito feliz, né, de ter uma... Pois não. Aí ele fez a dedicatória para mim e fez um desenho. Um coração bem grande e um coração pequenininho. Muito lindo. E daí ele tirou a senhora para dançar. E daí à noite teve um baile. Aí eu fui com o papai, a mamãe, e nós fomos no baile. E teve uma valsa. Aí ele atravessou o salão e me tirou para dançar. Eu quase infartei. Meu Deus do céu, foi emocionante. Ainda, vamos ver se ele quer atender ali, é só não sair o som. Pera. Já... Em 1957, acontece uma tragédia. Que morre, ainda antes de falar do avião, são 2 aviões, mas que morrem 2 pilotos, que foi justamente no aniversário de 10 anos de Maringá. Foi. O avião foi dar um rasante, bateu no mastro. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Olha, eu não vi, porque eu morava lá no Maringá Velho, mas eu tinha descido para a casa aqui do meu irmão, e só ouvi falar que tinha um acidente. Eu não fui lá, mas todo o Maringá inteiro estava lá. Vamos só esperar o cachorrinho parar de latir, porque senão ele vai pegar todo esse áudio. Só um minutinho, vamos esperar ele um pouquinho e a gente já continua. Vocês aceitam um refrigerante? Pai, pega um refrigerante para ele, uns biscoitinhos. Eu acabei de almoçar, eu estou bem tranquilo, fique tranquilo. Pode ficar tranquilo, a gente espera um pouquinho o cachorro e a gente já... Podemos? Vamos lá. Nós tivemos uma outra tragédia, que Napoleão Moreira da Silva estava voltando do Rio de Janeiro e o avião dele caiu no Morro dos Papagaios. Foi. O que a senhora se lembra desse acidente que vitimou o Napoleão? Gente, foi a coisa mais triste que aconteceu naquela época. Foi muito triste. Os filhos, a Nilza, principalmente, que estudava comigo em Jacarezinho, no colégio interno, as sobrinhas dela, que é a Neuza aqui da frente, foi uma comoção geral. Todo mundo abalou a cidade. A cidade fechou
o corpo chegou, as lojas fecharam e depois foi o enterro. Foi muito triste, muito triste. Ele deixou muitas saudades e muita coisa boa para Maringá. No final dos anos 1950, o seu Ângelo Planas vende a Casa Planeta. Foi. E aí ele foi administrar fazendas de café. Como é que foi essa fase, dona Valquíria? Conta para nós. Por que ele vendeu? Ele cansou? O que foi? Ele vendeu a loja porque Maringá Velho, o movimento do Maringá Velho já veio esparramando, já veio vindo para Maringá Novo. Aí já estavam surgindo novas casas, novos comércios, e o papai tinha essa fazenda em Cruzeiro do Oeste que ele precisava administrar. Os filhos já estavam todos encaminhados, cada um tinha a sua profissão, cada um tinha o seu serviço, trabalhavam, já tinham separados, estavam todos juntos, cada um junto com a sua família. Então, o papai foi para Cruzeiro do Oeste tocar a fazenda. De lá, ele comprou uma outra fazenda, que foi em Cascavel. Essa foi as duas últimas fazendas do papai que ele teve em Cascavel. Aí por isso que a gente não viu mais o senhor Ângelo Planas na vida não viu pública, mais. Porque ele já foi para a zona rural administrar outros negócios. Outros negócios. Como é que foi o final da vida do seu Ângelo Planas? Olha, o final da vida do papai, ele e a mamãe tiveram uma vida tranquila. Eles passeavam muito. Muito. Ele cismava de ir para São Lourenço fazer estação d'água. Ele chamava, pegava os filhos, pegava a mamãe, montavam no carro e saíam. Iam para São Lourenço, iam lá para Guarapari, no Espírito Santo. Tinha um hotel em Guarapari que o proprietário do hotel tinha uma suíte muito boa. Ele telefonava para lá, eles largavam, ele ficava lá 1 mês e meio, quando era férias aqui, que a mamãe sentia muito quando é férias, o frio, sabe? Então, eles ficavam um tempo em Guarapari. Nós até íamos juntos, às vezes ficávamos lá, né? Mas a vida do papai foi uma velhice muito tranquila, muito cercada dos filhos, sabe? Porque a nossa família era muito unida, era muito trançada, a família nossa, era muito gostosa, sabe? E a senhora falou que depois que a dona Rosa faleceu, o senhor Planas não sorriu mais. Não, nunca mais ele sorriu. E nas últimas semanas da vida dele, ele conhecia, eu chegava, conversava com ele, beijava ele, ele olhava para mim e ficava quietinho. Aí o Sebastião entrava e falava: "Oi, seu Ângelo, como vai?" Aí ele olhava para o Nenga e falava: "Oi, Bastião, tudo bem?" Ele respondia. E na última vez que o Sebastião entrou para ele, pegou na mão dele e falou: "Oi, como vai, seu Ângelo? Quem sou eu?" Aí ele olhou, abaixou o olho e falou: ele ia falar. Como é que ele falou, pai? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele abaixou o olho, ele parou, olhou e foi falar, e ele não conseguiu, ele disse qualquer coisa. Entendi. Foi a última coisa que ele falou, depois ele não falou mais. Como é que a senhora, dona Valquíria, que viu Maringá lá na década de 1940, vê hoje a cidade depois de tantos Ai, meu anos? Deus. Eu fico muito emocionada. Às vezes eu saio com o meu marido, com meus filhos, eu fico eu começo a chorar.
Eu choro, eu fico emotiva, porque, gente, isso cresceu embaixo dos nossos olhos. E está crescendo e eu não estou conseguindo ver. Então, o que, que eu faço? Eu pego meu filho, pego meu marido e falo, vamos passear, vamos andar, eu quero ver, eu preciso acompanhar. Eu acho que é um direito que eu tenho de ver essa cidade crescer. Porque eu vi a cidade nascer aqui, no Maringá Novo. Eu vi através de um buquê de flor, de um ramalhete lindíssimo buquê de flor, que eu ofereci para a dona Silvia, do seu Alfredo Niffler, no dia que Maringá Novo foi fundado, em 1947. Isso é uma recordação belíssima minha. E também porque eu gostava muito da Silvinha, do Alfredinho, da Beth. Eu ficava muito na casa do seu Alfredo à tardes. A Silvinha, eles iam muito lá para casa, no Maringá Velho, lá no Valdomiro, todos nós, era muito unidos, sabe? Nós tínhamos uma roda bem grande de amizade. Como é que, e aí uma última pergunta para a gente encerrar essa nossa primeira entrevista, como é que era o Ângelo Planas com a família? Meu pai, ele era muito amoroso com a família, mas ele era muito certo. O que é certo, é certo. Se é seu, é seu. Se você pode compartilhar com os outros, você compartilha. Se você não pode compartilhar, você procure ajudar. Esse era o lema do meu pai. Lema certíssimo. E ele era muito... Agora, a mamãe era uma... Sabe, a mamãe não, era uma coisa assim... delicada. A mamãe não era uma pessoa que estava do lado do meu pai para... Não. A minha mãe falava pouco e falava muito. Ângelo, vamos fazer assim, porque assim vai dar mais certo. Não faça assim que não vai dar certo. A mamãe era a polícia do papai. Quando a coisa na política fervia muito, a mamãe falava, Ângelo, toma um banho e descansa. A mamãe falava. Entendeu? A mamãe. E era muito de igreja, atendia muito o Padre Emílio, todos nós, sabe? E meu pai era muito estouradão, aquele jeito de, sabe, de espanhol. Porque o meu avô era da Espanha e meus 3 avós da Itália. Então, meu pai foi criado com meu avô espanhol. Então, meu pai era muito de falar alto, sabe? De impor a vontade dele. A mamãe freava, sabe? Mamãe era o freio. Eles tinham um equilíbrio ali. E ali a mamãe era o ponto de equilíbrio do papai.